Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre a importância da comunicação não violenta no ambiente de trabalho. E a nossa convidada é a Liliane Santana, cofundadora do Instituto CNV Brasil. Liliane, bom dia para você e muito obrigado pela sua presença aqui no Mundo Corporativo. Bom dia, Milton. Prazer estar aqui, ainda mais falando sobre esse assunto que me encanta. E nós vamos falar muito sobre esse assunto e eu quero que você comece explicando para nós o que é a comunicação não violenta. É engraçado que a comunicação não violenta, quando perguntam pra gente especificamente, estão esperando uma resposta geralmente sobre uma técnica, né? Passos e uma receita para que eu mude minha linguagem e minha forma de comunicar. Mas o Marshall Rosenberg, que foi quem sintetizou a comunicação não violenta, ele fazia um pedido específico para que a gente ensinasse e transmitisse a CNV como uma consciência. E por que uma consciência, né? Porque ele dizia que existem dois tipos de consciência. Uma onde eu parto para as minhas relações a partir das avaliações, dos julgamentos, onde eu divido o mundo entre o certo e errado e justifico punições, recompensas, com essa ideia de que existe o bom e o mal. A partir dessa visão, se eu encontro alguém na minha liderança ou no meu trabalho que eu tenha que eu receba uma exigência, uma ordem, eu acabo tendo 2 opções, assim, acabo me encontrando só com 2 opções. Ou eu me rebelo, ou eu me submeto. E a CNV, ela traz uma terceira opção. Ela traz a opção de olhar para essa relação de uma maneira a conversar sobre o que nós 2 precisamos e o que é importante para os 2 nessa situação. Então ela quebra um pouco esse paradigma de que existe uma linearidade, uma dualidade dentro da relação e traz a ideia de que a gente pode misturar e co-criar resultados de benefícios mútuos, para mim e para você. Nós vamos falar mais sobre comunicação não violenta, mas eu quero deixar aqui um convite para você. Venha participar dessa conversa também. Você está nos acompanhando ao vivo pelo Facebook? Deixe sua pergunta lá na área de comentários. Se você estiver no Twitter, lá no @CBN Oficial, nos acompanhando, pode mandar perguntas também por aqui. Eu estou aqui de olho na tela do meu celular também. A pergunta chegou e eu repasso para a Liliane. Se você quiser, tem uma terceira opção, que é mandar pergunta pelo e-mail, milton@cbn.com.br. As telas estão abertas. Se assim que a pergunta chegar, eu repasso para a Liliane. Combinado? Conto com a sua participação também aqui. Liliane, comunicação não violenta significa evitar conflitos? Não, esse é um mito da comunicação não violenta que é típico, assim, a gente recebe muito essa pergunta e é engraçado que no instituto, quando a gente foi criar o instituto, ele nasceu desde um conflito que surgia dentro da minha sociedade com uma outra parceira, mas era um conflito não dito. Então, Havia um silêncio nessa havia um relação, silêncio nessa o relação. que não significava que não houvesse divergências. Exatamente. A gente tinha uma série de conflitos que estavam ali no nosso submundo e a gente não trazia à tona, que acontece muito no ambiente de trabalho, né. Eh, ou seja, a gente evitava conflito. E a CNV convidou a gente a justamente trazer esses conflitos à luz, de forma a que a gente conseguisse trabalhar o que era importante ali pra gente na relação, e aí sim seguisse para uma relação mais autêntica. O que acontece quando a gente evita conflito é que a gente deixa a nossa autenticidade, a gente vai cedendo e vai deixando algumas necessidades nossas de escanteio, e isso vai fazendo com que a gente fique ressentido e, no final das contas, a relação não se sustenta. Eu estou aqui pensando, enquanto você fala, na seguinte situação. Quando nós estamos falando em conflito, nós não estamos falando necessariamente em violência. Nós podemos estar nos violentando ao não aceitar o conflito, não aceitar a divergência. Exatamente. A violência, ela tem muito a ver com medo, com vergonha, com culpa. Então essas 3 emoções, quando elas estão presentes, elas mostram um pouco pra gente que pode estar acontecendo uma violência ali. Tanto da gente com a gente mesmo, então a gente se violentando
por negligenciar algo que é extremamente importante pra gente, tanto da gente com o outro. Então eu posso estar gerando medo no outro dependendo da minha atitude, por isso que eu preciso também ser responsável na forma como eu ajo, né? Isso no ambiente de trabalho, para uma liderança, por exemplo, é extremamente fundamental. Tá? Para que Quem traz esse conhecimento para nós é o Marshall Rosenberg, que é um psicólogo americano. Isso, ele é um psicólogo americano e ele é engraçado que ele fala sobre que ele é psicólogo, mas ele é um psicólogo em recuperação, ele comenta. Porque ele traz atenção aos rótulos. A gente dizer que alguém é um psicólogo ou alguém é um jornalista ou uma facilitadora de comunicação não violenta faz com que a gente já se predisponha a uma relação. Dentro do ambiente de trabalho, a gente dizer que alguém é um chefe, por exemplo, já faz com que a gente se predisponha a uma relação com aquela pessoa. Que De não, autoridade. que não necessariamente seja uma relação positiva. E Não que quer não. dizer isso. E nem negativa também, mas é uma predisposição. E entender o ser humano que está por trás daquele rótulo é de extrema importância para que a gente consiga ir para um propósito comum. Então, o Marshall, quando ele traz a comunicação não violenta, ele traz a partir desse olhar de que a gente precisa começar a limpar também os rótulos para entender que ser humano está por trás daquela relação e entender como que eu vou trazer empatia para a conversa e honestidade para a conversa de uma forma que a gente caminhe de maneira saudável para um propósito comum. E quando ele fala sobre isso, ele fala para todas as relações. Mas vocês decidiram se dedicar à questão do ambiente de trabalho. Por quê? Parte da nossa equipe veio do mundo corporativo e de uma percepção de que existiam relações extremamente tóxicas dentro do mundo corporativo. Imagino que os ouvintes devem se identificar um pouco com isso também, né? Quem nunca viveu dentro do mundo profissional, relações tóxicas, onde se via ali tenso, ou no mínimo sem vontade de ir e voltar do trabalho, né? E com esse desejo de que o trabalho fosse gostoso, fosse interessante e que tivesse muitos resultados, mantivesse essa efetividade, a gente escolheu trazer a comunicação não violenta para o trabalho também. O Johnson Araújo participa aqui dessa nossa conversa através do Facebook e agrega a essa nossa conversa o seguinte pensamento: um princípio-chave da comunicação não violenta é a capacidade de se expressar sem usar julgamentos de bom ou mal, do que está certo ou errado. A ênfase é posta em expressar sentimentos e necessidades em vez de críticas ou juízos de valor. Você concorda com essa definição? Exatamente, perfeito. Essa definição é justamente o que traz a consciência da comunicação não violenta. E a consciência ela é trazida de maneira mais prática nessa técnica de diferenciar o que é julgamento, ou seja, o que é avaliação minha em relação ao mundo e o que é o mundo real que está acontecendo. E também diferenciar o que eu sinto e quais são as necessidades minhas que estão querendo ser preservadas ali, para que eu possa fazer pedidos de que essas necessidades sejam atendidas depois. Então, a técnica ela traz esses 4 componentes: observação do que acontece, sentimentos, como eu me sinto depois que aquilo acontece, necessidades que os sentimentos trazem como uma mensagem, quais são as necessidades que estão sendo preservadas ali, e os pedidos que trazem ação, para o mundo da ação, essa minha percepção toda. Ou seja, nós temos sim um passo a passo a cumprir, né? E você acabou de passar aqui. Primeiro a observação, depois o sentimento, depois a necessidade e finalmente um pedido a Uhum. ser feito. Observação é o primeiro passo, é observar a mim mesmo, observar o outro. Antes de eu falar sobre observação, só que a questão de passo a passo é delicada, porque às vezes eu não vou conseguir, dentro de uma situação, falar especificamente sobre sentimentos, por exemplo. Imagina dentro do mundo corporativo, esse tema ainda é muito tabu.
Então, eu posso tirar esse elemento da conversa e trazer ele só para o mundo meu interior de percepção. Então, por isso que a gente não traz eles como passos, mas como componentes, como ideias linguísticas de como traduzir a comunicação, essa consciência da comunicação não violenta. A observação, que é esse primeiro componente, ele é nada mais do que o que acontece efetivamente numa situação que uma câmera ou um microfone podem capturar. Então, não é o que eu observo, mas o que acontece, o que é observável por todos. Por quê? Porque é onde, quando a gente encontra o que efetivamente acontece, que a gente se encontra numa realidade que a gente compartilha. Então, quando eu falo que nós temos aqui 2 microfones, a gente está compartilhando essa realidade. Você concordaria comigo que aqui tem 2 microfones, um para mim e um para você. Se eu falo que aqui tem 2 microfones bonitos ou 2 microfones feios, aí essa realidade já pode não ser compartilhada. Porque eu posso ter uma percepção e você outra. Então, a observação são só os observáveis. Aquilo que efetivamente acontece. Quando eu tenho essa realidade que é compartilhada, eu trago o outro, ou eu trago a minha percepção também, para uma simplicidade do que eu faço ou digo que te engatilha um sentimento, por exemplo, ou do que acontece que traz um conflito para a nossa relação, de maneira simples e observável. Autoobservação, então, é algo fundamental. A autoobservação é fundamental porque quando a gente fala que a CNV é uma terceira opção para aquela percepção de que eu só consigo me rebelar ou me submeter a partir de uma ordem, a autoobservação ela entra como esse caminho para a conexão com o meu poder interior. Então, o que a gente chama de poder pessoal, onde eu consigo acessar minha autenticidade, onde eu consigo acessar a importância que eu tenho, sem deixar que o outro me desumanize, sem deixar que o outro faça abusos em relação a mim, porque eu começo a perceber que eu tenho escolha. Eu tenho saídas com o meu poder pessoal. O Nelson Mandela, por exemplo, ele é uma grande figura que demonstra esse poder pessoal. Ele passou 27 anos dentro da prisão e conseguiu se manter íntegro dentro dos pensamentos que ele tinha. Então, ele é um que demonstra esse empoderamento. E isso, para a gente trazer para o trabalho, como, por exemplo, pessoas que trazem para a gente perguntas, mas, poxa, eu não sou chefe, eu não sou líder no meu trabalho, como que eu vou fazer uma mudança de comunicação dentro do meu trabalho? A partir do seu poder pessoal, só de você trazer a força para a sua integridade, você já começa a conversar diferente com o outro e fazer com que ele converse diferente com você, sem ele perceber, sem usar 4 componentes, sem nada. Só a Porque a partir dessa percepção. comunicação, ela contagia. A comunicação contagia. A partir do momento em que eu tenho uma energia diferente daquilo que eu estou te trazendo, então se eu trago para você uma observação livre de julgamentos, livre de avaliações sobre o que nos aconteceu numa relação, eu abro uma possibilidade de que você venha com a tendência muito maior a colaborar comigo. Concorda? Então, se a forma como eu começo uma conversa, a forma como eu trago a conversa, já faz com que nós dois nos encontremos em outro lugar. Independente se você conhece a comunicação não violenta ou não. Mas se eu tô com essa autoobservação voltada para esse lugar de entender e diferenciar o que é minha avaliação, o que é minha experiência de sensações e sentimentos e que são minhas necessidades da realidade, aí sim eu tenho como conversar sobre meus pedidos e não necessariamente minhas exigências ou ordens.
Nós estamos conversando com a Liliane Santana, que é cofundadora do Instituto CNV Brasil. Nosso tema é a importância da comunicação não violenta no ambiente de trabalho. E você é nosso convidado a participar desta conversa, seja pelo Facebook, seja pelo Twitter, ou então pode fazer como fez a Soraya Mergulhão, que mandou a pergunta pelo e-mail milton@cbn.com.br. Liliane, pergunta da Soraya Mergulhão, nossa ouvinte. Como a CNV pode auxiliar um líder ou CEO de uma empresa a engajar seus colaboradores em ações e projetos que muitas vezes são de difícil adesão? Essa é uma ótima pergunta. Eu, como vinda do mundo do RH e apaixonada, eu era apaixonada pelos reconhecimentos e incentivos que a gente tem dentro da empresa para fazer com que as pessoas engajem nos nossos projetos. Eu percebi a CNV como um ótimo caminho para fazer com que a gente perceba qual é o nosso propósito comum. Se eu tenho espaço para escutar as relações e para escutar a partir de onde as pessoas chegam até os projetos das empresas, eu tenho espaço para construir essa direção e propósito. E a partir do momento em que eu tenho uma direção e percebo e confio que outras pessoas estão caminhando nessa mesma direção comigo, aí eu estou mais engajado, aí eu consigo fazer com que um projeto ande muito mais rápido. Então, é como balancear esse foco no propósito e o foco na relação. Porque se eu tenho também só foco no propósito e esqueço das relações, eu deixo de confiar que a gente está caminhando para o mesmo lugar e deixa de ser divertido caminhar para esse mesmo lugar. E o contrário também serve, né? Então, se eu tenho só o foco nas relações, eu deixo de acreditar que a gente vai evoluir para algum lugar em comum. E eu fico solta, achando que eu não tenho objetivo ali. Então é essa arte, o líder, CEO, ou um líder de uma área específica que dominar a arte de trazer as relações e o propósito balanceados dentro dessa equipe, é o líder que vai fazer com que haja mais engajamento. E a CNV é um caminho para isso. A CNV no mundo do trabalho faz com que a gente traga empatia, honestidade de maneira autêntica, para que a gente consiga perceber quais são os propósitos individuais de cada um, como alinhar esses propósitos e como trazer estratégias para que a gente vá para a mesma direção. Liliane, como é que a gente pode melhorar a maneira de se expressar? Melhorar a maneira de se expressar. Desde onde, que é o que a gente diz dentro da comunicação não violenta, desde onde eu digo algo, já é um caminho de melhoria da minha comunicação. Saber o porquê eu estou dizendo alguma coisa, que pedido há por trás das minhas ações, é fundamental para fazer com que minha comunicação seja assertiva e que conecte com o outro. E sair principalmente daquele jogo do certo e do errado, onde eu quero estar certo dentro de uma comunicação, dentro de uma relação ou dentro de uma disputa. E ir para o jogo da colaboração, de onde eu quero saber com curiosidade o que é importante para o outro e também trazer com generosidade o que é importante para mim, para que o outro colabore com o que é importante para mim também. Ter um vocabulário apropriado e específico para os meus sentimentos é fundamental? Não entendi sua Ter pergunta. um vocabulário apropriado para expressar o meu sentimento, para expressar o que eu penso, é fundamental? Eu diria que você não precisa necessariamente ter um vocabulário para expressar o que você sente. Mas se você tiver o vocabulário, vai ser muito mais fácil. Porque a partir do momento em que você dá nome para essa sensação de irritabilidade ou para essa sensação de medo que está acontecendo ali com você, fica mais fácil identificar o que você está tentando preservar, suas necessidades,
E aí fica mais fácil trazer para o outro o que é que você precisa e fazer pedidos específicos. Então facilita muito o caminho para que a gente tenha essas conversas de conexão. E a partir do momento em também que eu tenho esse vocabulário aumentado de emoções, sensações, eu posso fazer hipóteses do que será que você pode estar sentindo e precisando dentro de uma situação. Então, o que será que o outro pode estar sentindo? Claro, que sempre lembrando que a gente não tem como descobrir o que o outro está sentindo. O outro é sempre a autoridade para dizer o que ele sente, o que ele precisa. Mas a partir do momento em que eu posso imaginar, eu já trago o outro para uma humanidade. E deixo de ver o outro como vilão de uma história, por exemplo. É possível usar a comunicação não violenta ou é recomendável usar a comunicação não violenta nos feedbacks? E eu falo de feedback porque esse é um instrumento que geralmente é perguntado ou coloca em dúvida como fazer da melhor maneira. A gente tem, inclusive, um curso específico sobre comunicação não violenta em feedbacks, de tão importante que esse tema é. Porque tudo depende da forma como você traz o feedback. O feedback pode ser um presente para alguém. Porque é desde onde a gente cresce também. Então, se eu tenho o feedback a partir de observáveis, a partir da contextualização daquela sua ação dentro das necessidades também da empresa, eu parto para um caminho de crescimento em conjunto. E se eu dou um feedback dentro de uma relação conectada e confiando que a gente ali se importa um com o outro, você concorda que já é totalmente diferente do que um feedback onde eu tenho uma relação de medo, de culpa, de disputa de certo e errado, de competição? Sem dúvida. Então, é trazer essa diferenciação de relações e montar, desenvolver um mundo de relações onde eu confio que as minhas necessidades importam, para que aí sim eu traga os feedbacks de maneira construtiva. E esse caminho, é fundamental que nesse caminho as lideranças estejam envolvidas. Porque se eu posso ter, sim, uma mudança de uma equipe de 2 ou 3 pessoas, nesse paradigma. Mas é fundamental que eu trabalhe isso também em nível cultural da organização. Você disse que trabalhou com recursos humanos. Uhum. As empresas estão preocupadas com a forma como esse diálogo está ocorrendo internamente? Ou essa é uma preocupação mais que parte do próprio indivíduo, do colaborador, que percebe ali relações tóxicas, prejuízos, etc.? Acho que tem um pouco dos dois. A gente vê muitas pessoas, indivíduos que estão buscando a gente em cursos que são abertos ao público, mas a gente vê também muitas organizações buscando treinamentos para trazer para dentro da empresa, porque eles percebem o quanto isso afeta diretamente os resultados. Se a gente quer tanto resultados, a gente precisa ter pessoas se relacionando de maneira a confiar que eles estão andando para o mesmo caminho e a confiar de que se eu tô vendo um erro ou se eu tô vendo uma um ponto crítico, um fator crítico ali para o nosso caminhar dentro da empresa, eu vou dizer com honestidade e autenticidade. E Uhum. isso não tem acontecido por medo, por competição, pela sensação de ter que estar sempre certo e ter todas as respostas dentro do mundo corporativo. Tem como medir esses resultados aos quais você se referiu? Diretamente, os resultados podem ser medidos pelos próprios indicadores da empresa. Então, a partir do momento em que eu começo a trabalhar as relações, eu começo a perceber que os meus resultados de vendas, resultados financeiros, resultados de engajamento dos próprios colaboradores já começam a mudar. Mas indiretamente tem um resultado aí que é um resultado de qualidade de vida, de bem-estar, de colaboração. É aquela vontade que a gente estava falando mais cedo de ir para o trabalho. A gente passa, Milton, quem passa 8 horas no trabalho hoje, tá passando, são poucos, né? Tem gente que está passando 10, 12 horas no trabalho por dia.
A gente passa 12 horas da nossa vida por dia no trabalho. Cuidar dessas relações é cuidar da nossa saúde, né? Então, é isso também que a gente traz como consciência para que a gente viva melhor e para que a gente tenha mais saúde também. A Maria Cláudia pergunta aqui o seguinte: se tem como usar a estratégia da comunicação não violenta nos diálogos digitais, já que eles são muito mais comuns hoje na empresa, através de e-mail, WhatsApp ou qualquer outra ferramenta desse tipo. Tem um texto que a gente fala especificamente sobre a CNV dentro de mensagens de texto, que está dentro do nosso site, institutocnvbrasil.com.br. Lá tem vários artigos, mas esse específico a gente comenta porque realmente é super difícil a gente trazer para palavras o tom de voz que eu gostaria de ter usado, ou a energia que às vezes a gente está empregando ali naquela fala, né? É, é um desafio enorme trazer a CNV para o mundo escrito, mas não é impossível, desde que eu cheque com o outro como que ele está recebendo aquela mensagem. Então, às vezes, a gente esquece que a gente pode perguntar para o outro se ele entendeu ou não a nossa intenção com aquela pergunta, ou a nossa intenção com aquele pedido, a nossa intenção com aquela demanda, né, que a gente está gerando em conjunto para uma equipe, por exemplo. A gente abrindo a possibilidade para que o outro traga para a gente como ele está percebendo aquilo que a gente está mostrando, na hora, faz com que a gente possa corrigir. E falar, não, 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 não é bem por aí que eu tô indo, eu tô querendo trazer essa intenção. E aí a gente conecta de novo na relação de confiança de que a gente está caminhando para o mesmo lugar e segue de maneira diferente. Bom, portanto, é possível levar em consideração essa estratégia toda, inclusive nessa comunicação digital, que é Uhum. mais fria do que aquela comunicação que nós temos quando estamos conversando presencialmente. Sim, a gente perde um, um calorzinho que a gente fala, que a gente chama de ressonância límbica, que é essa percepção mais sutil da nossa experiência que a gente tem nas relações. A gente já tem uma sensação de que aquilo está chegando bem ou não, só pelas suas microexpressões, só pela sua respiração. E isso a gente não tem nas mensagens de texto, nos e-mails, no mundo digital, né? A gente não tem acesso a isso. Mas não faz com que a gente tire toda a possibilidade, porque a gente tem ainda as nossas palavras, a gente tem a linguagem compartilhada, esse mundo compartilhado de observações, por exemplo, a linguagem avaliativa que a gente pode tirar desse contexto digital e fazer com que a gente se conecte um pouco mais também por texto. O Alencar Júnior pergunta aqui o seguinte: se hoje a comunicação se torna mais complexa dentro das empresas porque há várias gerações convivendo no mesmo espaço. Sem dúvida. Sem dúvida, é mais complexo, sim, porque a gente tem percepções de mundo e vivências completamente diferentes. É muito diferente um adolescente hoje que nasceu dentro do mundo do touch para alguém que viu o computador ser desenvolvido e chegar a esse nível que é hoje. Então, realmente, a gente tem aí uma diferença enorme e a gente tem qualidades gigantescas em todas as gerações. A CNV, ela vem como uma ferramenta para que a gente consiga ver a beleza disso tudo e ver as necessidades de cada geração também. Então, se eu percebo que existe uma necessidade de mais movimento nas gerações que estão entrando aí no mercado de trabalho, talvez eu precise de um ambiente de trabalho que seja um pouco diferente. Mas se eu percebo também que existe uma necessidade de estrutura para as pessoas que estão há mais tempo nesse ambiente de trabalho, eu posso formular estratégias para que eu tenha essa estrutura, para que eu tenha esse desenho junto com o movimento. Por que não? Né? Fazendo o seguinte, para fechar essa nossa conversa, quase como um resumo de tudo isso que a gente conversou. Se eu decido e me convenço de aplicar a ideia da comunicação não violenta no meu cotidiano, seja na minha relação de trabalho, seja nas minhas relações pessoais, começo por onde? Bom, primeiro, a
consciência de linguagem é um caminho para que você ingresse no mundo da comunicação não violenta. Para ter essa consciência da linguagem que você usa, é importante que você conheça os 4 componentes da comunicação não violenta, que são vistos dentro de um curso introdutório, a gente tem dentro do Instituto, tem vários outros facilitadores em São Paulo e no Brasil que também fornecem esse modelo introdutório dentro da comunicação não violenta. E tem leituras, claro, que você pode fazer. A prática da empatia com alguém que já conhece a comunicação não violenta e pode te trazer um pouco mais de percepção sobre o que você pode estar sentindo, o que você pode estar precisando naquele momento, te faz também experimentar o que é isso de viver a comunicação não violenta do outro lado, recebendo um pouco de empatia e vendo como é essa sensação de conectar com o outro. Então, esse é um caminho de entrada na CNV. Você falou dos 4 elementos. Uhum. Estou certo quando eu falo aqui observação, Sim. sensação, necessidade e pedidos? Isso. Já aprendi alguma coisa na nossa conversa, então. Dei um passo à frente aí na comunicação não violenta. São esses os 4 elementos com os quais vocês trabalham exatamente para que essas estratégias tenham realmente impacto nas relações. Liliane Santana, eu quero agradecer muito a sua gentileza de trazer parte deste conhecimento que vocês desenvolvem lá no Instituto CNV Brasil. Espero que tenhamos outras oportunidades aí para conversar. Também. Até uma nova oportunidade. Bom dia para você. Bom dia. E a você que participou aqui desse programa ao vivo, o nosso agradecimento também. Deixa o convite para que você também vá lá para o nosso grupo de discussões Mundo Corporativo da CBN. Se inscreva lá, você pode publicar o seu texto, o seu conhecimento, compartilhando com outras pessoas, assim como pode absorver conhecimento de outras pessoas também que publicam os seus textos, seus artigos e convites lá no nosso grupo. Colaboraram com este Mundo Corporativo Priscila Gubiotti, Bianca Kirklevski, Débora Gonçalves, Rafael Furugem e Gabriela Varela. Muito obrigado e até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.